hoje a gente vai falar como descobrir o que inflama o lipedema. Aquilo, né, desinflamou, a gente para de sentir dor, peso nas pernas, né, o inchaço, tudo isso melhora. E às vezes as pessoas não sabem o que é inflamação, né? Então isso é importante também. Então é isso que eu vou trazer hoje aqui no assunto. São todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Lipedema, onde a gente traz aí algumas abordagens né, sobre alimentação, de que forma a alimentação pode trazer um aspecto positivo aí para o tratamento do lipedema. E hoje eu vou falar exatamente como descobrir o que me inflama, porque a gente tem falado muito de como tem que ser a dieta, né, o que a gente precisa comer, e aí a gente fala muito alimento anti-inflamatório. Então, tem que ser alimento anti-inflamatório. Não come isso porque me inflama, não come aquilo. Mas como descobrir realmente, de fato, o que inflama o paciente? Porque a maior dúvida dos pacientes com lipedema, das pacientes com lipedema, é de fato descobrir o que inflama. E até não tem muito segredo. Algumas pessoas procuram fazer um teste, que é um exame mesmo, e por sinal muito caro, onde você consegue descobrir tudo ali, que você tem algum grau de intolerância, né? Mas na prática a gente consegue fazer de forma diferente. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então, por que tem que ser uma dieta anti-inflamatória? Porque a gente está falando de uma doença do tecido adiposo, onde ocorre uma inflamação. É um tecido inflamado. Então, tudo que possa diminuir, possa trazer benefícios no sentido de diminuição da inflamação, a gente precisa começar a incluir na nossa dieta, tá? E assim, é bem relativo isso, e tem pessoas que podem comer uma coisa ou outra que não inflamam, porque como eu sempre falo para vocês, é muito individual. Então, o que inflama um paciente provavelmente não vai inflamar o outro, né? Então, não dá pra gente sair simplesmente cortando tudo porque me inflama. Não, você precisa sim tirar, mas precisa fazer testes antes, né? Pra incluir e realmente, automaticamente, você ter aquela lista sua ali. Bom, pra mim isso funciona, pra mim isso não dá certo, isso não funciona. Então, isso é importante também a gente conseguir entender. Então, se a gente tá falando de uma doença que ela é inflamatória, automaticamente a dieta precisa ser uma dieta anti-inflamatória. Então, às vezes a gente fala uma dieta anti-inflamatória, mas a gente não sabe exatamente o que são os alimentos inflamatórios ou até mesmo os alimentos anti-inflamatórios. Então, do mesmo jeito que a gente tem alimentos hoje pró-inflamatórios, ou seja, que liberam citocinas inflamatórias no nosso corpo, a gente tem alimentos também anti-inflamatórios, que inibem a produção dessas citocinas, certo? Então, se a gente for falar de alimentos inflamatórios, gente, é muito importante o que eu vou falar agora, porque nós estamos falando de pacientes diagnosticadas com lipedema. Nós não estamos falando de uma população saudável, tá? A gente está falando de algumas mulheres que têm uma condição de saúde diferente, uma condição inflamatória. Porque quando eu falar para vocês, por exemplo, que o glúten é inflamatório, às vezes algumas pessoas podem falar assim, mas eu como glúten e não acontece nada. Tudo bem. Para quem não tem lipedema, ou para quem não tem uma condição com uma predisposição aumentada para inflamar o corpo, pode ser que o glúten não faça diferença mesmo. Eu não tô aqui falando que ninguém pode comer glúten. Nós estamos falando de pacientes com lipedema, tá? Então, isso é importante vocês entenderem, que não é para todo mundo. A gente tá falando de paciente com lipedema. E para paciente com lipedema, até hoje, de todas que eu tive, eu não encontrei nenhuma que não inflamasse com glúten. Todas inflamam com glúten. Então, se a gente parar para pensar, glúten... Então, mas o que é o glúten? Glúten são a junção de duas proteínas que, associada com água e força mecânica, dá liga nos alimentos. Então, tudo que precisa dar liga tem glúten, né? Que vem da farinha de trigo ali. Então, pão, macarrão, essas coisas. Então, o glúten inflama, lactose. Mas inflama todo mundo? Não inflama todo mundo. Mas para quem tem uma predisposição aumentada, a lactose tende a ser inflamatória. E um sinal clássico que você não tolera muito bem a lactose é qualquer desconforto abdominal que você tenha. Então, às vezes, você toma um copo de leite, toma um iogurte, enfim, tem vários graus ali, né, de intolerância. E, às vezes, simplesmente te dá gases. E aí, você acha que tá tudo bem. Mas, gente, o normal é ter saúde, né? O normal é a gente não sentir nada, não sentir dor de cabeça. Eu sempre falo isso pra vocês. Não sentir dor de cabeça. O normal é ir no banheiro todos os dias.
não sentir cansaço, fraqueza. Isso é normal. Então, qualquer coisa que você coma e altere o seu estado físico ou até mental, sinaliza que alguma coisa o seu corpo não está tolerando bem. Eu costumo, inclusive, dizer muito para as minhas pacientes que o nosso corpo ele fala com a gente o tempo todo. Ele interage com a gente de acordo com o que a gente come. Então, quando você come demais, quando você come em excesso, você tende a ter menos energia. E às vezes você fala assim, nossa, eu tô cansada, tô com preguiça. Passa a comer menos, uma quantidade, e eu não tô falando de passar fome, eu tô falando de uma quantidade que seja suficiente para o seu corpo produzir energia, tá? Não ficar armazenando energia. Então, às vezes, para quem tende a ter intolerância à lactose, né, para quem a lactose inflama, a pessoa tende a ter ou desconforto abdominal, então pode ser distensão abdominal, pode ser gases, pode ser diarreia, ou pode prender o intestino, tudo isso está relacionado. Mas a pessoa simplesmente pode ter uma dor de cabeça. E aí ela acha que a dor de cabeça é porque ela não tá usando óculos, porque ela trabalhou muito, ficou muito na frente da tela. Tudo isso, né, a gente acredita não vir da alimentação. Então, é importante a gente conseguir entender que o corpo fala com a gente o tempo todo, ele dá sinais pra gente. Mas a gente, infelizmente, não observa. Então, eu aconselho muito os meus pacientes aqui, sempre que comer alguma coisa, observar. Porque uma das partes da consulta é perguntar para ele o que ele tem alergia, né? Quais os alimentos ele... Quando eu pergunto o que ele tem alergia, quais alimentos, ele fala só a medicação. Mas é porque às vezes ele nunca parou para pensar que algum alimento pudesse dar alergia nele, entendeu? Desencadear uma alergia. Ah lá, ó. Meu Deus, sofro demais quando como errado. Então, o seu corpo fala com você o que está acontecendo. Cabe a você agora tentar identificar quais alimentos estão te fazendo mal e começar a excluir. E quando a gente tem dúvida, que é o que eu vou ensinar aqui, a gente tira tudo. E depois a gente inclui um de cada vez. Para a gente poder descobrir o que de fato está atrapalhando, o que de fato está te deixando... né, te fazendo sofrer, foi o termo que você usou. Então é importante a gente fazer isso, mas na maioria das vezes a gente não se atenta a isso e a gente vai comendo e passa mal hoje, amanhã come de novo e acha que pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente começa inclusive a tomar medicação para tratar alguma coisa que está vindo da alimentação. Às vezes a gente acredita que está vindo de qualquer outra coisa, menos da alimentação, sendo que a base de tudo sempre vai ser a alimentação. Tá? Então, até voltando no glúten, gente, hoje eu não consigo mostrar, eu tô de blusa de manga comprida, mas se alguém aqui que tá assistindo a live tiver umas bolinhas, parece espinha, umas bolinhas que a gente tem atrás, bem atrás aqui assim no braço, é sinal de intolerância ao glúten. Olha pra vocês verem, eu sempre tive isso e eu não sabia o que era. E hoje eu descobri, né? Agora eu sei que é intolerância ao glúten. A partir do momento que eu tirei o glúten pra tratar o lipedema, o meu braço ficou liso. Sumiu todas as manchinhas, as marquinhas de espinha ali, sabe? Então, o corpo dá sinal. Até o simples fato de ter bolinha atrás do braço não é normal. Então, o normal sempre vai ser saúde. O normal sempre vai ser a gente estar em um estado de estado físico, mental, estado de espírito, estar bem, né? Se você não está bem, seja em qualquer área da sua vida, alguma coisa está errada e a gente precisa investigar o que é, tá? E muitas vezes está ligado com a alimentação. O excesso de comida, né? Nem tô falando só de comida inflamatória, mas o excesso de um aporte de calorias, tem vários estudos que já mostraram isso, ele traz sim uma deficiência na nossa energia, tá? Então, ó, voltando, glúten, lactose, né? Não é para todos. Às vezes, a paciente com lipedema, ela nem vai ter nenhuma questão específica com a lactose, mas às vezes ela tem com a caseína, e a caseína é uma proteína do leite, tá? Então, também pode ser inflamatório para alguns pacientes. Embutidos, nossa, gente, embutido não tem nem o que discutir, sabe? O embutido, que quando eu falo de embutido, eu tô falando de nuggets, de salsicha, presunto, linguiça, a quantidade de toxinas ali, sabe, de alimentos ali pró-inflamatórios para você fazer tudo aquilo ali, né? Então tem muito sódio, tem conservante, tem muita coisa, é automático.
É você comer e coisa de meia hora a sua perna já começa a sentir dor ou inchaço, o que for, né? Porque cada pessoa inflama de uma forma diferente. Então, embutido não dá. Tudo que é industrializado, porque passa pelo aquele processo de fabricação, tem muito condimento, tem muito conservante, tá? Então, também não é legal a gente comer. Açúcar, eu já falei pra vocês, que açúcar é extremamente inflamatório, tá? Então, para quem tem lipedema, é uma coisa que já tem que trabalhar na mente, porque açúcar não dá. A carne vermelha, não exatamente ela vai ser extremamente inflamatória, vai depender muito da quantidade que você come, tá? Então, a carne vermelha em excesso, sim, ela vai produzir também citocinas inflamatórias no seu corpo, mas eu tô falando da carne vermelha em excesso. Claro que é melhor a carne branca, mas às vezes a gente não consegue comer carne branca todos os dias, algumas pessoas tendem a enjoar, e isso é muito individual. Agora, outro ponto importante, o álcool, né, gente? Eu não posso deixar o álcool de lado. Eu vou fazer uma live falando só sobre o álcool. O álcool é extremamente inflamatório. E, gente, o álcool, ele não tem benefício para o nosso corpo, né? Ele é um macronutriente, uma molécula que ela não tem função no nosso corpo. Então, a partir do momento que entra álcool no corpo, o seu corpo já entende que tem alguma coisa ali que não vai te fazer bem. Ele para todos os processos para metabolizar o álcool, para expulsar o álcool o mais rápido possível de dentro do seu corpo. Então, de fato, não é algo benéfico para o nosso corpo. Não estou falando aqui que não pode beber nem nada disso. Eu estou falando do efeito do álcool para paciente com lipedema. Então, é extremamente inflamatório. E eu sei que, né, se eu falei todos esses alimentos inflamatórios, eu sei que deve ter alguém aí assistindo a live que pensa assim, mas eu como essas coisas e eu não sinto nada. Ou às vezes a pessoa, até mesmo a paciente com lipedema, ela fala assim, eu não sinto dor, eu não tenho nada. Eu posso ter até o aspecto da minha perna um pouco diferente, mas de fato eu não sinto dor, eu não sinto nada. Na verdade, o que acontece? A gente tende a acostumar com a dor, acostumar com o peso da perna e a gente acha que é normal. Então, você come qualquer coisa, você não percebe nenhuma diferença, porque você está inteiro inflamado. Você está totalmente 100% inflamada. Não tem como você acrescentar algum alimento inflamatório e perceber uma diferença, sendo que você já está inflamada. Então, é praticamente impossível você conseguir ter uma percepção, tá? Então, qual que é o caminho para descobrir, né, o que me inflama? Porque a paciente com lipedema, quando ela inflamar, é muito provável que ela sinta dor, uma dor aguda, uma dor latente nas pernas ou nos braços, né, ou em ambos, depende de onde ela tem o lipedema. Ela vai sentir peso nas pernas, que vem do edema orostático, que é o excesso de líquido ali na perna que vai causar aquele inchaço. Então, ela sente o inchaço e o peso nas pernas. Pode aparecer hematomas, tá? Roxo nas pernas e nos braços. Ela pode ter câimbras. Ela vai ter uma dificuldade de emagrecer enorme, ela não vai responder com dieta convencional. Isso tudo é um sinal que a paciente com lipedema ela está inflamada, tá? Porque quando a gente desinflama, a gente para de sentir tudo isso, a gente começa a emagrecer, a balança vai abaixando, as medidas, o volume diminui muito por conta do edema que melhora, né? O inchaço. Mas assim, vocês só vão conseguir, de fato, descobrir o que inflamam se vocês fizerem um processo reverso. Então, primeiro você tira tudo que possa ser inflamatório, ainda que você não tenha certeza absoluta do que te inflama. Então, se a gente tem uma lista dos alimentos que são pró-inflamatórios, ainda que você não responda com inflamação para algum deles, até a gente descobrir qual alimento seu corpo tolera, você tem que tirar. Então, assim, é tirar tudo mesmo. Então, é cortar álcool, glúten, lactose, industrializado, embutido, açúcar. Você tem que tirar tudo isso. Por quanto tempo? Olha, isso é tão relativo, é tão individual. Eu tenho paciente que já consegue responder com 4 dias. Antes era 15, aí já teve paciente respondendo com 1 semana. E agora, recentemente, essa semana, uma paciente teve uma resposta boa com 4 dias sem esses alimentos. Aí ela foi perceber que a perna estava leve, porque ela achava que era normal o peso da perna dela, mas aí ela foi entender o que é uma perna leve, ela foi entender o que é dormir sem dor, ou seja, então ela passou a dormir melhor, porque ela não estava sentindo dor nos braços nem nas pernas, e tudo começou a melhorar, aí sobe na balança, a balança baixa, o volume, às vezes você pensa assim, nossa, parece que eu perdi 5 quilos, mas na verdade é o volume do corpo que diminui muito rápido. Então é muito individual o tempo que você vai ter que tirar tudo isso para desinflamar. Mas o fato é que quando eu tô falando de tirar,
Eu tô falando de tirar de verdade, eu não tô falando de tirar, mas comer um pedacinho, não. Porque se você comer um pedacinho, você não vai dar a chance do seu corpo passar pelo processo de desinflamação e eliminar todas as toxinas inflamatórias que tá no corpo, tá? Aí, depois de um tempo sem esse tipo de alimento, esses alimentos inflamatórios, a gente começa a fazer a inclusão. A gente começa a fazer a inclusão dos alimentos. Aí, a Thaís falou de verdade mesmo. O Éder tá zoando a Thaís. A gente consegue fazer a inclusão dos alimentos. Então, é de verdade o que a Thaís tá falando. Não é pra comer, falar que tá fazendo a dieta e como o Éder falou ali que ela tava comendo aquela batatinha. Eu sei que ela não tá, porque ela tá fazendo de verdade mesmo. Né, Thaís? Porque senão você não consegue dar chance de desinflamar. Você nunca vai desinflamar se você continuar com um pedacinho de alguma coisa, tá? Aí vamos imaginar, a Thaís com uma semana também, ela já teve uma resposta boa, né, na inflamação do corpo dela. Mas vamos imaginar que você fez aí 15 dias e tá super desinflamada, né? A perna desinchou, você tá com menos dor, tá dormindo melhor, enfim, né? Teve vários aspectos aí que melhoraram. Então, vamos considerar que você esteja desinflamada. Aí a gente começa a fazer a inclusão. E olha, incluir álcool, incluir açúcar, sabe? Isso é uma coisa que, assim, dificilmente eu vou experimentar com o paciente, porque eu acho que é raridade o paciente comer alguma coisa dessa e não inflamar, tem as particularidades. Mas a gente consegue incluir alguma fonte de carboidrato boa, né? A gente consegue experimentar algumas frutas com teor maior de frutose, porque eu tenho paciente que não tolera abacaxi, por exemplo, que inflama com abacaxi. Então a gente começa a experimentar algumas outras frutas, a gente começa a experimentar um arroz para ver se o paciente inflama ou não. Um pão integral pode ser que sim, pode ser que não, é muito relativo. Mas o interessante é que nesse processo você vai estar tão sensível a qualquer alimento inflamatório, mas tão sensível que se você comer um pedacinho assim que seja, automaticamente sua perna vai começar a doer, ou o seu braço. Ela vai pesar, ela vai inchar. É muito rápido o processo. É um processo rápido que você não sentia antes por estar extremamente inflamada. Né? E agora, como você está desinflamada, sua sensibilidade vai ficar muito maior. E aí você vai conseguir sentir com muita facilidade o que te inflama ou não. E aí é nessa hora que começa a fase do autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem de quando você comer qualquer alimento inflamatório, você fazer a ligação dos sintomas, dos sinais e sintomas. Então, por exemplo, uma paciente comeu abacaxi. Além da balança aumentar, a perna dela ficou gigante, né? E eu fiquei com dúvidas, porque o abacaxi ele tende a ser anti-inflamatório, né? Vamos testar de novo. Testamos de novo, aconteceu a mesma coisa. Então, aquela paciente já sabe que o abacaxi para ela, por mais que ele seja um alimento anti-inflamatório, ele inflama ela e muito provavelmente pelo excesso de frutose que tem nele. Que em uma pessoa saudável ele não vai fazer nenhum mal, mas para ela, para essa paciente com lipedema, o abacaxi, pelo excesso de açúcar que tem na fruta, ele inflama ela. Então, ela já automaticamente ela começa a criar uma lista do que ela deve evitar, do que inflama, do que piora o lipedema dela. Então, vocês conseguem perceber que é muito individual, não tem como fazer uma lista e falar não come isso, não come aquilo, isso te faz mal. Não, a gente precisa do autoconhecimento e entender que o que é bom para Maria não é bom para João. É muito individual o tratamento do lipedema, né? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Então, você vai incluindo. Mas vocês concordam comigo que se eu incluir mais de um alimento por vez, eu não vou conseguir saber de onde está vindo a inflamação? Então, por isso que o processo é um processo longo, é um processo demorado, é um processo de muita paciência. A gente precisa ter muita paciência. Até porque, se você come um alimento e inflama, você vai levar alguns dias para desinflamar. E isso atrasa o processo. Mas é uma fase do processo que a gente precisa passar. Senão, a gente simplesmente vai excluir tudo e nunca vai descobrir o que inflama ou não. Tá? Então, você vai colocando. Então, essa semana eu comi um pão integral, eu vou observar o que aconteceu. A semana que vem eu vou comer tomar um suco de laranja, uma fruta mais doce e vou observar para ver o que aconteceu. Essa semana eu vou comer mandioca,
essa semana eu vou comer batata, eu vou comer um macarrão, mas sempre um alimento por vez, um alimento por semana. E quando eu falo um alimento por semana, eu tô imaginando que você desinflame no máximo em uma semana, porque eu tenho paciente que demora mais tempo para desinflamar. Eu tenho paciente hoje que já desinflama com 3 dias. Então é todo um processo. O fato é que quanto mais limpinho seu organismo tiver, quanto menos inflamada você tiver, mais rápido vai ser a sua resposta para eliminar as toxinas daquele alimento que te inflamou, né? Mas o tratamento, né, a descoberta do que te inflama ou não, ela requer muita paciência, muita dedicação e muita atenção em qualquer sinal. Porque às vezes você vai comer alguma coisa que te inflama e não vai acontecer nada com a balança, com o inchaço, não vai ter edema, não vai ter nada. Mas se você observar sua perna, às vezes apareceu roxo, apareceu hematomas. Às vezes não apareceu hematomas, mas a sua perna ficou pesada, do nada, estava super leve e do nada a perna ficou pesada. Mas você olha, você não vê nada, não mudou a aparência, não mudou nada, ela só está mais pesada. Então, por que é um processo onde a gente tem que ter muita atenção? Porque, de fato, se você não se atentar aos pequenos sinais, vai passar despercebido o que te inflama. Entendeu? Então, é muito importante você trabalhar esse autoconhecimento. E poderia ser algo, assim, fácil se fosse igual para todo mundo. Mas, como eu sempre falo, nós somos indivíduos. Então, o tratamento de uma paciente com lipedema não vai ser igual ao tratamento da outra paciente com lipedema. Então, a gente precisa de muita calma, muita paciência, muita dedicação e atenção aos menores sinais. Mas o fato é que, assim, essa questão da atenção, quando a gente está desinflamada, é quase que impossível não perceber a inflamação. Porque você passa a ficar tão bem, que quando você come uma coisinha à toa que te faz mal, você já consegue perceber. Porque a sua sensibilidade, ela fica muito maior. Muito maior. Então, não é só sobre tirar todos os alimentos inflamatórios, nem sobre incluir todos os alimentos anti-inflamatórios. É durante o processo de inclusão e exclusão, você conhecer como o seu corpo reage com determinado alimento. E automaticamente criando uma lista. E essa lista pode ser uma lista mental. Eu tenho paciente que faz diário. Pode ser uma lista ali. Você abre um bloco de notas. Nossa, me inflamou. Comi isso, né? E senti tal coisa. Então, eu até criei um diário para as pacientes que já estão na fase de experimentar algum alimento, de incluir novamente, para ver o que aconteceu. Às vezes você não sente dor, você não sente nada, mas a balança sobe. E se você não comeu nada que justifique uma quantidade que justifique o peso da balança aumentar, se o seu intestino está funcionando bem, né, não tem nada que justifique esse peso pode estar vindo de um inchaço, de uma inflamação também. Então é extremamente importante isso. Sempre colocar na cabeça de vocês que o tratamento do lipedema é muito individual. Primeira coisa que vocês têm que pensar, ele é extremamente individual. O que vai funcionar, por exemplo, para a Thaís, pode não funcionar para a Tayara, pode não funcionar para mim. E assim sucessivamente. Né? Esse negócio de, ela fez isso, eu também vou fazer. Não funciona. Não funciona. Eu tenho paciente que pode comer arroz, eu tenho paciente que pode comer batata, que pode comer mandioca, que pode comer abacaxi, tem paciente que também não pode. Então, sempre trabalhar que vocês vão, a mente no sentido de que vocês vão passar por um período de descoberta. De descoberta. Porque o tratamento do lipedema é único. A medicação não tende a ser igual. O tipo de dieta. Tem gente que vai responder muito bem com a cetogênica. Eu, por exemplo, a dieta que funciona para mim é a cetogênica. O meu corpo não tolera nada de carboidrato, nada. Tudo me inflama. Uma quantidade maior de glicose na minha corrente sanguínea já causa uma inflamação no meu tecido adiposo. Então, assim, é muito individual. Mas eu tenho paciente que pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer batata. Então, vocês precisam trabalhar a mente no sentido de descoberta. E não tem como a gente descobrir o que inflama o lipedema se a gente não tirar. É um processo doloroso ficar sem, mas eu sempre falo que vocês precisam enxergar a dieta do lipedema como um tratamento. A gente está falando de um tratamento, a gente não está falando de uma dieta só para você emagrecer, para você ficar... Não, a gente não está falando disso. A gente está falando do tratamento de uma dieta progressiva
que quando não tratada, afeta diretamente a sua mobilidade. E sem falar das outras características dela, a gente tá falando aqui só da mobilidade. Então, se você não cuidar, você vai ter dificuldade de entrar no carro, vai ter dificuldade para dormir, para caminhar, para se limpar, para tomar banho, entendeu? Então, eu sempre falo isso, estética vale muito, nós somos mulheres, nós somos extremamente apegadas à estética, né? Isso mexe com a autoestima da gente, mas não olhar só a estética, olhar a questão da saúde, da progressão da doença, também, isso é importante. Então, é difícil passar um período de 15 dias sem comer nada? É, com certeza, a Thaís tá aí, ela sabe que não é fácil. Mas e os benefícios? Será que os benefícios passa ali acima da frustração de não poder comer nada? Então, será que não vale a pena tirar algumas coisas por um tempo, até descobrir realmente o que te inflama? Em contrapartida, ter uma perna mais leve, ter energia, né? Porque a energia volta, você tá sem dor, você tá dormindo bem, né? O intestino tá funcionando bem, tudo isso reflete no seu dia a dia. Então, por isso que é importante a gente entender o processo, aceitar e passar pelo processo, porque senão a gente para no meio do caminho, porque não é fácil. Nunca vou vir aqui falar pra vocês que o tratamento do lipedema é fácil, ele não é. Né? Ele depende de uma dedicação exclusiva, sabe? Mas, como tem uma paciente minha, a Michele, eu gosto muito de conversar com ela. Inclusive, Mi, eu quero até ver se a gente marca uma live, porque eu acho que você é uma inspiração para as outras pacientes que eu tenho com lipedema, e até mesmo para quem não é minha paciente, mas que me acompanha aqui, porque a Mi tem 2 crianças, cuida de casa, cuida do marido, e ela conseguiu arrumar um tempo para cuidar dela. Então, a Mi sempre fala, ela já encontrou gratidão no lipedema, como eu falei, teve uma live que eu falei para vocês só dos motivos que eu tenho, né, por ser grata ao lipedema, os meus motivos de gratidão. Por quê? Porque a mulher, ela tende a cuidar de todo mundo menos dela. Então, ela não preocupa com ela. Ela quer cuidar do filho, ela cuida do marido, ela cuida do cachorro. Ela cuida até do vizinho, da casa, mas ela não cuida dela. O lipedema é uma doença que realmente ela faz a mulher cuidar dela. Porque não tem como negociar, você tem que cuidar. Porque é uma doença progressiva. Então, você automaticamente precisa se colocar em primeiro lugar. E o lipedema faz isso. Então, assim, seria muito bom se nós, mulheres, não precisássemos ter um diagnóstico de lipedema para começar a se colocar em primeiro lugar, né? Isso seria maravilhoso. Mas, infelizmente, é assim que acontece na correria do dia a dia. E aí, quando você descobre uma doença dessa, você para o mundo, refaz a rota, separa aquele horário que você tem que fazer drenagem, que você vai fazer uma uma natação, que você vai preparar a sua alimentação, sabe? Enfim, aquele momento seu e depois você ajusta o resto. Porque eu sempre falo, avião. O que a aeromoça ensina? Qualquer problema, caiu a máscara, primeiro é você. Primeiro você põe em você para depois ajudar quem está do seu lado, seu filho, quem quer que seja. Porque se você não colocar em você, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, o lipedema, ele te força a fazer isso. E as palavras da Michele, elas foram, assim, extremamente sábias. Ele forçou ela a fazer uma coisa que ela deveria ter feito há muito tempo atrás. Né? E que talvez, se a gente fizesse, né, bem lá atrás, mesmo tendo lipedema, sem saber que tinha o lipedema, talvez a doença não progredia tanto. Porque você ia se cuidar. Então, a gente precisa olhar o lado bom de ter o lipedema. É uma doença, não tem cura, só tem tratamento. Não vai adiantar chorar, eu falo isso pra vocês, não adianta chorar. Então, a gente precisa encontrar um lado positivo. E o lado positivo é que a mulherada tá conseguindo se cuidar, tá conseguindo se priorizar, tá cuidando da saúde mental. Porque eu já falei pra vocês que o estresse também aumenta a inflamação do corpo. Então, isso é importante. Né? Você se colocar em primeiro lugar, isso é fundamental. A Thaís falou, ó, é difícil, mas quando começa a ver os resultados é tão satisfatório. É isso. Essa sensação de satisfação, de recompensa, ela é maravilhosa. E aí, se você, né, provavelmente se você comer qualquer coisa que te inflama, a dor ela vai ser tão aguda, vai ser uma dor diferente da dor que você sentia antes. Porque antes, ou você nem percebia que tinha dor,
Ou a dor era muito superficial, né? Ela não te incomodava. Depois que você desinflama, você come qualquer coisa que vá te inflamar, a dor ela é aguda, ela não passa. É uma dor insuportável, ela fica te cutucando. Parece que ela fica falando assim, falei que não era pra comer nada que te inflama, falei que não era... Sabe, parece que ela fica o tempo todo assim, te cutucando. E aí, automaticamente, na próxima vez que for pra você comer, você não vai querer comer, porque vai doer, vai inflamar, né? É todo um processo, né? E é isso mesmo, Thaís, é satisfatório, você falou tudo. Isso aí, low carb, a Lô, acho que é Lô o nome dela, né? É isso, Lô? Fala o seu nome aí pra mim. Tá, Lô, low carb. Primeiro eu aqui, é isso mesmo. Primeiro nós, depois as outras pessoas, né? A Mi falou, é uma vida, uma nova vida. E é isso mesmo. Então é difícil aceitar, com certeza, não é simples, mas o fato é que depois que você aceita, você começa a ter inúmeros benefícios, porque você nada mais está fazendo do que se colocar em primeiro lugar, que é uma coisa que a gente deveria fazer sempre. Sempre, tá? Vamos ver o que a Lô falou. Meu estilo de vida é low carb, keto. Faço jejum todos os dias, com horários diferentes, mas quando eu como algo errado, eu sei o que passo. É isso mesmo. E assim, o estilo de vida dela é o estilo de vida que funciona para a maioria das pacientes com lipedema, tá? Eu não sei se você assistiu, mas eu fiz uma live aqui na semana passada falando dos benefícios da keto, da cetogênica, pro lipedema. Traz benefícios assim, sabe, inúmeros, inúmeros. Mas se não for a cetogênica, vai ter que ser uma low carb. Porque a paciente com lipedema, ela não pode comer carboidrato à torta e à direita, igual uma pessoa come. Uma pessoa saudável come. Traz, assim, muito prejuízo para a inflamação. Então, é basicamente isso, e você tá no caminho certo. É isso mesmo, tá? Meninas, eu acho que é isso, né, que eu queria trazer para vocês, para ensinar vocês como descobrir o que inflama, o que desinflama, né, e fazer o teste, né? Façam o teste, tá? Traz inúmeros benefícios. Na próxima semana, eu vou ver se eu trago a Michelle para poder conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da história dela, porque a Michelle serve de inspiração, tá? Vamos trazer a Lô também para contar pra gente como que foi aí essa transição, como que ela conseguiu colocar essa questão da keto, da low carb como estilo de vida dela, né? E se a gente falar de paciente com lipedema, não tem como ser muito diferente disso, tá? Ela vai variar entre keto, low carb ou no máximo mediterrânea. Não tem como ser diferente. Bom, então por hoje é isso. Queria agradecer a todas vocês. Tá? Vamos trazer as mulheres para contar, né, a história, né, do lipedema e servir de inspiração para vocês que estão aí acompanhando. Combinado? Oi, Leandro. Leandra. Ai, gente, vou trazer o Leandro também. Agora eu tô inspirada. Vou marcar uma live com o Leandro, que o Leandro é meu professor de natação, para ele explicar os benefícios da atividade dentro da água para paciente com lipedema. Tô bem inspirada hoje, Leandro, já até anotei aqui, tá? Nós vamos marcar a semana que vem uma live, então você vai trazer os benefícios, porque traz um benefício muito grande. Tem a questão da pressão que a água exerce no nosso corpo e funciona como drenagem linfática, só que assim, 10 vezes mais potente que uma drenagem linfática. Mas aí eu já não tô entrando mais na minha área, aí eu já vou deixar com o Leandro, eu vou marcar com ele. Tá bom, pessoal? Então, beijos, muito obrigada. Beijos, tchau, boa semana.